dia, meu irmão, minha irmã, a paz do Senhor Jesus. Mais uma vez a programação Pão da Vida no ar. Lembrando a você, meu irmão, não é inscrito no canal? Se inscreva no canal, aperte o sininho, deixa um like, compartilhe essa mensagem, seja um mensageiro do Senhor. Estamos na série Jovens Pregadores. É o terceiro episódio hoje, né? Tivemos um episódio com o Rian, semana passada foi com a Paula e hoje é com a Bia Ventura. A Bia Ventura vai deixar uma mensagem para nós. Paz do Senhor, Beatriz. Paz Senhor a todos, bom dia. Hoje eu vou trazer uma palavra que se encontra em Êxodo, no seu capítulo 4, no seu versículo 10, que vai dizer assim: Disse, porém, a Moisés ao Senhor: Ó Senhor, nunca tive facilidade para falar, nem no passado e nem agora, que falaste o teu servo. Não consigo falar bem. Disse-lhe o Senhor: Quem deu a boca ao homem? Quem fez o surdo ou mudo? Quem lhe concede a vista ou torna cego? Não sou eu, Senhor? Agora, pois vá, eu estarei com você, ensinando-lhe o que dizer. A palavra do Senhor, ela vai nos dizer, e nós iremos falar hoje sobre um homem. Esse homem, cujo nome se chama Moisés. Moisés, ele foi levantado como líder dos israelitas e ele foi usado para tirar o povo de um cenário de escravidão no Egito para um cenário que o Senhor queria, que é levar o povo para a terra prometida. Então, partindo disso, nós vamos voltar no seu capítulo 4 e nós vamos entender. Logo de primeiro momento, eu quero que você entenda aquilo que o Senhor ele tem sobre sua vida, aquilo que o Senhor quer falar sobre o seu coração. Eu não sei o que você tem vivido, eu não sei o que você tem passado, mas no dia de hoje o Senhor manda dizer para você: o medo não pode paralisar o teu chamado diante de Deus. O medo ele não pode ser maior do que aquilo que o Senhor tem sobre sua vida. Em Êxodo 4, nós acabamos de ler algo muito interessante, muito conhecido, onde o Senhor ele dá sinais a Moisés. O Senhor manda Moisés diante a Faraó e Moisés então ele coloca o medo em primeiro lugar. Moisés ele começa a questionar o Senhor sobre a incapacidade dele. Moisés ele coloca primeiro a incapacidade dele, a angústia que ele estava vivendo naquele momento, quando ele, por um momento, ele estava em um lugar de ou vai ou vai. Então ele coloca toda essa confusão e começa a questionar o Senhor. Nesse mesmo momento, o Senhor ele derrama alguns sinais sobre a vida de Moisés. Ele fala assim: Moisés, pega essa vara e joga no chão. Então a vara ela vira uma serpente e começa a se rastejar e Moisés ele tenta fugir. Quem nunca ouviu falar desse sinal? Então a Bíblia vai nos falar que Moisés ele fala assim, Deus ele fala assim que se o povo não acreditasse no primeiro sinal, ele acreditaria no segundo. Então ele dá um outro sinal que fala: Moisés, então bate a mão no seu peito. E aí apareceu uma lepra sobre o peito de Moisés. E ele fala assim: bate de novo, e aí voltou ao normal. E isso foi alguns sinais que o Senhor foi mostrando a Moisés. E aí Moisés, em um determinado momento, ele fala assim: ó Senhor, mais uma vez ele coloca a incapacidade dele, ele fala assim: eu não sei falar. Senhor, eu não sei, eu não sou capaz, eu não consigo. Só que aí Deus ele entra e fala assim: quem é que fez tudo? Quem é que mandou você ir? Quem é que mandou vai e faz? Quem é que mandou vai lá e abraça aquele irmão porque ele precisa? Quem é que mandou? Ou ao mesmo tempo, eu imagino Deus ele falando assim: quem foi que criou o mundo? Quem foi que fez a terra? Quem foi que separou o dia da noite? Quem foi? Quantas vezes nós passamos por situações em nossas vidas onde nós colocamos a incapacidade e o Senhor só está mandando a gente ir. Nós colocamos a incapacidade, nós colocamos o medo e isso paralisa o nosso chamado diante de Deus. Isso consegue paralisar aquilo que nós somos em Deus.
E isso traz uma confusão sobre nossas vidas. Isso traz uma paralisia espiritual sobre nós. Porque a partir do momento que nós colocamos um medo, nós colocamos uma barreira, nós abrimos uma brecha diante de Deus. E nós não conseguimos alcançar o propósito. E se você se lembra, no começo da ministração, eu falei que Moisés ele foi chamado para tirar um povo da escravidão. Eu não sei qual é o seu chamado diante da terra, mas eu tenho uma certeza que o seu chamado é tirar alguém de um lugar de escravidão. É tirar alguém de um lugar de amedrontamento, é tirar alguém de um lugar da depressão. Por quê? Porque a palavra ela tem poder. Verdade. E a palavra, ela vai, ela transforma, ela muda, ela faz morada. Então, nesse momento, ele começa a questionar o Senhor, dizendo que não sabia falar. E aí ele vai, Deus ele entra e fala assim, somente vai. E aí é interessante que por muitas vezes nós nos sentimos sozinhos e o Senhor fala assim, olha, lembra do teu irmão Arão? Você vai entrar com ele. Você vai falar tudo com ele. Porque se você não tem facilidade em falar, eu te coloco outra pessoa para te ajudar. Se você não conseguir, não se preocupa não, porque sozinho você não tá. Arão, ele entra aqui como se fosse o Senhor, o próprio Deus, falando assim, você não tá sozinho, você não tá sozinho, Glória eu tô a Deus. com você. Verdade. Arão, ele tem uma representatividade como se fosse o Senhor segurando na nossa mão direita, falando, você vai andar sobre esse vale de ossos secos. Arão, ele entra aqui como se fosse o Senhor falando assim, você vai passar por cima das águas. É nesse contexto que Arão ele entra e com meus olhos espirituais eu consigo enxergar isso. Que no meio de um momento de ansiedade, no meio de um momento de angústia, o Senhor ele entra conosco e fala assim, você não está sozinho. Sabe aquele momento em qual a gente não consegue nem expressar a nossa dor diante de Deus? O Senhor ele derrama o Consolador e fala assim, você não está sozinho. As palavras que você não consegue falar, o seu choro ele fala. As palavras que você não consegue dizer, a tua alma inquieta fala. E a palavra do Senhor ao mesmo tempo ela fala assim, por que está batido a minha alma, porque tu perturbas dentro de mim. E nesse momento eu vejo Moisés assim, com a alma angustiada, com a alma inquieta, porque ele não se sentia capaz. E essa guerra de eu quero ir, eu preciso ir, eu não consigo ir, começa a tomar conta de Moisés. E é nesse momento, acredito eu, pelos meus olhos espirituais, que vem essa sensação e essa guerra dentro de Moisés. E isso muitas das vezes acontece com nós. Nós sabemos que o Senhor ele tem algo sobre nossas vidas, nós sabemos que a guerra que nós estamos passando é porque o Senhor ele quer nos levantar para um lugar maior. Nós sabemos que essa guerra que nós estamos passando é porque o Senhor ele quer nos colocar diante de Faraó para mostrar que Ele é Deus sobre nossas vidas. Para que através de nós as pessoas possam ver os sinais de Deus sobre nossas vidas. E aí entra algo profundo sobre nós, que se chama guerra espiritual. Eu estou frisando nisso porque o Senhor ele arde no meu coração sobre isso. De você saber que você precisa ir, mas você não consegue. Porque a tua alma está tão angustiada, mas tão abatida, que você quer, mas você não tem forças para ir. Mas o Senhor manda dizer nessa manhã que não te preocupas, porque Ele vai mandar alguém para ir com você. Ele vai mandar Arão sobre a sua vida. Ele vai mandar aquilo que você precisa. A providência vai vir dos céus. A providência vai vir do Senhor. Não se preocupa. Mas hoje o Senhor ele nos dá uma ordem. Não permita que o medo paralise o seu chamado. Independente da área que seja, não permita que o medo paralise o seu sonho. Não permita que o medo paralise o seu chamado diante de Deus. Não permita que o medo te pare. Porque grande é a obra que o Senhor tem sobre você.
Não se sinta inferior, não se sinta incapaz. Porque foi Deus que nos criou. Glória a Deus. Foi Deus que nos gerou desde o ventre, Ele sabia tudo o que iria acontecer. Cada detalhe das nossas vidas, inclusive a parte que nós estamos com essa confusão. Em meio à confusão que nós passamos, o Senhor Ele está sobre o comando das nossas vidas. Ele já sabia, Ele já planejou, Ele já tinha escrito detalhadamente como seria. Então não te preocupas, porque mesmo sem você entender, na hora certa, no momento certo, o Senhor irá fazer você lembrar de Arão. No momento certo, o Senhor Ele vai te levantar. No momento certo, o Senhor vai falar, você vai. E isso nós precisamos estar preparados diante de Deus, para nós irmos e fazer a vontade do Senhor. Hoje o Senhor manda dizer para você, não tenha medo. Não tenha medo. É interessante que se nós formos ver diante da Bíblia, nós passamos um pouquinho mais para frente, nós conseguimos ver que o Senhor Ele fala a Josué. Josué, para quem não sabe, ele foi o sucessor de Moisés. E engraçado que logo no primeiro capítulo de Josué, o Senhor fala assim, ó Josué, seja forte, seja corajoso, não temas e não desanime. Por quê? Porque desde sem estar vivendo naquele momento, o Senhor já tinha aquele plano preparado. E ele sabia que da mesma forma que Moisés ele teria medo, Josué ele também teria. E com quem Josué aprendeu durante muitos anos? Com Moisés, aquele que tinha medo. Aquele que temeu perto, quando foi falar, vai diante a Faraó, ele teve medo. E depois ele ensina, ele traz uma bagagem, ensina tudo a Josué. Ó, Josué tem que ser isso, tem que ser aquilo. Josué não é fácil, mas segue diante dos caminhos de Deus, segue diante do direcionamento do Senhor. E foi o que Moisés fez diante da trajetória dele. Foi o que Moisés fez nesse contexto que nós estamos falando. Ele teve medo, mas ele não permitiu que o medo tomasse conta dele. Mesmo com medo ele foi. E adivinha, Jesus ele fez. Deus ele fez o que ele precisava fazer. Deus ele completa as coisas. Tudo diante da vontade de Deus. Ela tem um começo, ela tem um meio e ela tem um fim. Ela começa, ela termina, ela tem o seu meio, ela tem sua história, ela tem suas dores, ela tem suas alegrias, mas ele tem um final. E final com Deus não é final. Final com Deus é só glória. É o começo de tudo. É o começo de tudo. Então não permita com que a confusão, não permita que o medo, não permita que a circunstância da sua vida paralise aquilo que o Senhor pensou da sua vida. Entenda que o processo, entenda que o cenário, entenda que tudo que nós vivemos é pela vontade de Deus. Entenda que em meio a nossas dores, a graça do Senhor ela nos basta. Entenda que independente de qualquer coisa que nós estamos vivendo, o poder e a graça do Senhor, ela se aperfeiçoa em meio das nossas fraquezas. Glória a Deus. É na nossa fraqueza que a presença do Senhor, ela se manifesta. Porque é quando nós nos sentimos fracos, quando nós estamos no chão, é quando nós estamos acabados diante da presença de Deus, nós nos derramamos diante da sua presença. É nesse momento que a graça do Senhor, ela nos prende. E a graça do Senhor, ela nos basta. Porque quando nós sentimos a graça do Senhor, quando nós sentimos a presença do Senhor, nós entendemos o valor do nosso chamado. Quando nós nos derramamos, nos humilhamos diante da presença do Senhor, nós conseguimos entender tudo aquilo que nós estamos vivendo. É porque nós iremos ser a pessoa, assim como Moisés foi, que tiraria alguém da escravidão, que tiraria alguém desse cenário. Então eu não sei o que você tem vivido no dia de hoje, até hoje, mas o Senhor ele me trouxe aqui nessa manhã para falar para você. Não permita que o medo paralise você. Não permita que o medo paralise o seu chamado.
Repreenda isso sobre sua vida, porque o medo te afasta da vontade do Senhor. Repreende isso porque o Senhor tem coisas grandes sobre a sua vida. E quando você se sentir sozinho, quando você se sentir abandonado, porque nós sentimos esses sentimentos, você lembra daquele que te chamou. Você lembra daquele que te trouxe até aqui. E declare sobre você que o medo ele não vai ser maior do que o seu Deus. Declare sobre você que o medo ele não vai paralisar aquilo que Deus tem sobre você. Amém, meus irmãos? Então eu vou finalizar, eu sempre completo um pouquinho da palavra no final, mas vou finalizar com a mensagem que a própria Beatriz trouxe, né? Não deixe o medo paralisar o seu chamado. Não sei qual é o seu chamado, mas a gente pode refletir no dia de hoje que o medo ele vai tentar nos parar, mas que nessa mensagem de hoje a gente vai profetizar que o medo não vai parar nosso chamado. Amém? Vamos para o momento do clamor. Pegue lá um copo com água, a roupa do ente querido, um currículo, né? Vamos orar esta manhã para que Deus possa fazer a tua vontade, o teu querer, né, na vida dos nossos parentes, dos nossos amigos. Amém? Oremos ao Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, nessa manhã, Senhor, eu quero te agradecer pela presença da Beatriz aqui, trazendo essa palavra, Senhor, que o medo não pode nos paralisar, Senhor, então que o Senhor possa nos encorajar, assim como fez com Josué, Senhor, que o Senhor possa entrar na nossa vida com a sua providência, Pai, que o Senhor possa ser o nosso alicerce, Deus, para que nós possamos conseguir conquistar os objetivos e pregar o seu Evangelho, Pai. Pai amado, Pai querido, eu te peço que o Senhor abra a porta de emprego para aquele que está desempregado, Senhor, que o Senhor possa libertar aquele que está no caminho da droga, Pai. Venha com a cura, com a libertação, é que nós te pedimos essa manhã, em nome de Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos, sábado que vem tem mais série de Jovens Pregadores, eu estou adorando, viu? Eu vou falar para vocês, está sendo magnífico para mim e grandioso para eles, acredito eu também, porque eles aceitam de prontidão, assim, eles não têm medo não, o medo não para eles chamar deles não. Amém? Então sábado que vem, 9 horas da manhã, tem uma mensagem nova para todos nós. Que o grande amor de Deus, a graça e a doce consolação divina do Espírito Santo não permaneça somente hoje, mas para todos sempre, dizemos amém.